Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para esse bate-papo amigável, construtivo, quando nós fazemos, eu e o meu amigo Almeida, uma leitura e algumas considerações sobre este monumental livro que é o Livro dos Espíritos. Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a cada um de vocês que estão conosco, né? A gente vai dar continuidade no texto aqui na leitura, mas eu gostaria de, como sempre, pedir a colaboração de vocês. Sugestões, comentários, críticas, opiniões. Queremos ouvir cada um de vocês, tá? Seja na página do YouTube, seja enviando um e-mail para nós aqui na nossa produtora, né? Estejam à vontade. Esse programa é feito para vocês. Não é para alimentar ego de ninguém aqui. É verdade, é verdade. Tá, gente? Sejam bem-vindos a participar desse nosso trabalho. Almeida, antes de retornarmos à leitura, quero deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, que toda semana sempre tem alguém que está conhecendo o programa naquele momento, que está chegando, que está nos vendo pela primeira vez. E caso você tenha dúvidas quanto aos programas anteriores, observe que cada programa tem uma numeração. Este, por exemplo, é o de número 177. Isso quer dizer que nós já temos 176 programas gravados e disponibilizados no YouTube. Os primeiros programas, eles são apenas em áudio e a partir de determinado programa, não lembro qual, começamos também com a versão em áudio e vídeo. Mas estão todos disponíveis no YouTube para que você possa acompanhar desde o início deste projeto. Almeida, nós estamos comentando a questão 455, que não é uma questão, é um número, e nesse número o Kardec faz um resumo de 3 temas que estamos finalizando, que é o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista. E nós resolvemos ir lendo os comentários do Kardec e comentando sempre que sentimos a necessidade. Isso. Pois bem, então continuando a leitura dos comentários do Kardec. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento com o fio elétrico. O sonâmbulo não tem necessidade de que o pensamento seja articulado pela palavra. Ele o sente e a adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral na qual se encontra. É por isso que o concurso numeroso de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, e não se desdobram com toda a liberdade, senão na intimidade em um meio simpático. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. E antes de você fazer os seus comentários, essa sensitiva que é utilizada aqui refere-se à planta sensitiva. Não sei se você teve contato. Olha, lá em Minas Gerais, ela tem vários nomes. Um nome é Maria Fecha a Porta. Lá no Nordeste, tinha um nome também, não estou lembrando agora. Mas eu lembro que quando das criança... minhas Minas eu sei, agora lá do Nordeste eu Quando sei, criança eu ficava brincando, sim, né? Chegava lá tocando só para ver ela se fechar e ficava esperando ela abrir de novo e ela não abria, a gente ia embora. Demorava a abrir. Demorava a abrir.
E aquela Almeida, coisa, os galhos mais tenros, você encostava até o galho descia, ele caía um pouco, recolhia, bem né? sensitiva mesmo. Isso. Desse parágrafo que nós acabamos de ler, Almeida, que comentários você faz? Olha, nós estamos no resumo, já conversamos 2 semanas sobre o tema do sonambulismo, e eu só queria destacar um item, né, que por aqui e o Kardec assim se expressa: "É por isso que o concurso numeroso de espectadores e sobretudo de curiosos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades". A ciência ainda vai ter que avançar muito, né. O conceito de ciência mais duro, aquele criado pela filosofia que tão bem você conhece, ele se aplica à física, e olha que não é muito, já está aí a física quântica mostrando que resultados não são sempre exatos, embora a física seja uma ciência exata. Então a gente fica naquela condição de que ciência exata é matemática, aquela matemática teórica, aquela dos livros, porque na hora que você chega no mundo real, a exatidão da matemática fica para os contadores, né? E nos fenômenos psíquicos e espiritualistas, as coisas demandam a interferência, né? Você pensa um A, eu penso B, alguém pensa C, então a gente aqui em volta de nós se forma uma psicosfera que é o resultado da interferência de cada pensamento, de cada força viva ali manifesta, né? Quem de nós já não teve a oportunidade de acordar bem cedo e ir num lugar bem arborizado para sentir aquele ar fresco, né? Para sentir o clima gostoso de um início de dia, quando não está chovendo e trovejando, porque aí é bom ficar em casa, mas aquele vento suave, né? O cheiro das plantas, você se sente muito bem. Ou seja, existe uma psicosfera que mesmo a força viva das plantas, né, se manifesta ali. Imagine o ser humano, a nossa capacidade psicológica de gerar e movimentar energias ainda não é conhecida, né? Tudo isso, e são forças que aos poucos a ciência começa a auscultar, isso influencia o sonâmbulo, né? E por isso a gente tem que sempre lembrar, fenômenos espíritas não são exatos. A gente já teve oportunidade de conversar isso em outros programas, né? E ele está voltando a lembrar aqui, né? Influencia, quem está em volta influencia. E aí eu acrescento, não é só quem está espectador na carne, existem espectadores no mundo espiritual que também influenciam, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Os fenômenos espiríticos, né, sofrem, são submetidos a esse tipo de influência. A gente não pode perder isso de vista em momento nenhum. É interessante a gente reforçar isso, Almeida, porque enquanto eu estava lendo e principalmente enquanto você estava falando, eu estava lembrando das nossas reuniões mediúnicas, por exemplo, em que muitas vezes tem pessoas que, não, mas eu quero participar, eu quero ver como é. Não, não é assim. O Manuel Filomeno de Miranda, principalmente no livro Perturbações Espirituais, ele traz casos bem enigmáticos, bem comprovadores da influência que a participação de alguém vibrando pensamentos, sentimentos contraditórios com o objetivo da reunião pode provocar distúrbios, digamos assim, na reunião. Você falou muito bem, e eu gosto muito da expressão dínamos geradores. Sim. Né? Dínamos geradores criam campos magnéticos. Cada um de nós, cada ser humano, vamos considerar os encarnados, né, em função da constituição física, nós somos energias condensadas, nós somos um bloco de energia condensada e, consequentemente, somos um dínamo gerador, nós geramos um campo energético ao redor de nós, e esse campo energético ele é
aumentado, Amplificado. amplificado pelos nossos pensamentos. Então, essa amplificação, ela irradia de nós e influencia. Eu diria que é o contrário. Os campos magnéticos amplificam a capacidade de divulgação, né, de espalhar esse pensamento em nosso derredor. Que seja. Mas o fato é que nós emitimos algum tipo de onda e essa onda vai se impregnando e ela vai influenciando tudo em É aquela volta. coisa, né? A nossa vontade é, de forma permanente, uma antena transmissora. Exato, É um campo magnético, é uma influência, e cada pensamento é uma mensagem que está sendo transmitida exato. por esse campo magnético. Então, se nós, em estado de vigília, somos impactados por essas ondas que chegam até nós, e um exemplo disso é aquele caso que já aconteceu comigo, talvez com você também, talvez tenha acontecido com alguns de você estar muito bem, obrigado, e basta que você adentre um ambiente qualquer e você já sente o impacto. Você entrou bem e saiu meio, né, Torto. meio torto, né? Hoje nós sabemos que são as influências, o impacto dessas energias que estão impregnadas naquele ambiente e que, dependendo do momento, você pode ser tão impactado a ponto de você sentir isso fisicamente. Agora, se essas energias conseguem influenciar-nos enquanto envoltos da energia densa do nosso corpo, imagina o sonâmbulo que está ali naquela sensibilidade exacerbada, naquele contato, naquela fluidez com o mundo espiritual. Ele está ainda muito mais sensível às influências dessas energias. E esse exemplo que o Kardec dá da planta sensitiva é brilhante, né? Porque basta um toque nela, ela se fecha. Então, no caso do sonâmbulo, ou mesmo que não seja sonâmbulo, de alguém mais sensível, basta um toque, basta uma presença para a pessoa também se fechar e sentir o impacto Com dessas certeza. energias. Com Podemos certeza. continuar, meu amigo? Opa, vamos lá. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, que, entretanto, se confundem nos laços que as unem. O sonâmbulo nem sempre se apercebe dessa situação e essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se estivesse falando de uma pessoa estranha. É que, ora, é o ser corporal que fala ao ser espiritual, e ora, é o ser espiritual que fala ao corporal. Isso é sensacional, isso aí. Quando a gente lê um parágrafo desse, e você coloca isso aqui nas mãos de um psiquiatra, pode internar. Pode internar. Pode internar, porque a personalidade, você me corrija aí, né? O self se perdeu do caminho, né? Aquele equilíbrio que existe entre aquilo que você é e aquilo que você manifesta na sociedade se rompeu, né? E é interessante a gente perceber, e eu gostaria muito de ouvir você comentar isso, porque ainda assim há um caminho de sanidade mental nesse fenômeno, né? Perceber que existe o ser que eu sou hoje, o Alcir Almeida, que interage dentro da sociedade, com o próximo, com a comunidade. Existe aquele Alcir mais profundo, que possivelmente tenha outro nome, que atenda por outro nome, por outros nomes, né? Mas que também existe, que também dialoga, e que aqui dentro essas personas dialogam permanentemente, mas que no fenômeno do sonambulismo isso aí é estratificadamente exposto, né? Essas fatias do ser são expostas de uma maneira mais evidente.
Gostaria muito de ouvir você É falar isso sobre isso. impressionante. Não, mas não tenho o que dizer, você falou muito bem, falou tudo, praticamente não tenho o que Ah, tem. acrescentar à sua fala, Eu gostaria mas, de ouvir você falar do ego, do selfie, crianças vão para a cama. pois é, rapaz, o Carl Gustavo Jung, o suíço, o criador da psicologia analítica, a proposta dele de explicação para muitas coisas que Exato. convergem para o espiritismo é de um É brilhantismo, aquela coisa, tangencia forte, né? tangencia forte. Então, como você está dizendo, o Jung diz, ele traz o conceito de inconsciente coletivo. Então, para ele, o inconsciente coletivo nada mais é do que a herança que nós temos dos nossos antepassados que chegam até nós pela via biológica. Aí veio o Bert Hellinger e cria toda a história da constelação familiar, né? Vem a constelação familiar, está tudo imbrincado essas teorias. Ou Mas seja, eu quando poderia dizer, eu que eu sou leigo e estou de fora, que são visões de pessoas que estão estudando o mesmo fenômeno e estão apresentando em suas teorias as suas visões desse fenômeno. é como aquela historinha dos cegos, Conduzindo cegos. não, 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 Ah, desculpa. identificando o elefante, Ah, sim, um pega né. tronco. Então um cego pega a tromba, o outro pega a cauda, o outro pega um braço, o outro pega o tronco do elefante, e cada um diz, né, o da tromba diz: "Não, o elefante é Isso o aqui é uma cobra. é uma cobra, o elefante é isso". É o que você está dizendo, são todos analisando o mesmo objeto e apresentando percepções diferentes. E eu não vejo nada de De ruim. incongruente, de ruim nisso, porque isso só mostra que nós, seres humanos, estamos longe da totalidade do conhecimento. No nosso nível evolutivo, o conhecimento ele chega até nós dessa maneira, é partilhado, é pulverizado. E cabe a nós, que estamos em busca desse conhecimento, juntar cada pedacinho desse, né. Naquele conteúdo que eu te passei para você dar uma lida, eu falo ali dos tijolinhos. Cada pensador coloca um tijolinho na construção do conhecimento. Então ninguém, no final, pode dizer que eu fiz essa obra. No máximo ele pode dizer: "Eu coloquei um tijolinho aí nessa É, obra". aquela história, é um elefante envolto numa névoa, né? Alguém vai lá, dá uma escovada num canto, ó, esse aqui, esse tijolinho aqui que eu tô vendo é, é cilíndrico, é móvel, né? É por aí. Um dia a gente vai descobrir que é uma tromba. O outro, caramba, eu tô vendo aqui um pilar, né? O outro tá vendo, olha, eu tô vendo algo redondo, rotundo, gordo, né? É, Cada um de nós vai lá e dá uma espanada nessa névoa e aos poucos a gente começa a ter uma visão mais exato. completa. Vai botando E um dia nós teremos a essa visão visão completa. completa, né. É por isso que às vezes eu falo também, e alguns colegas no espiritismo às vezes não gostam, quando eu digo o seguinte: o espiritismo ele não contém a totalidade do conhecimento humano, estamos longe Não, disso. não. O Kardec, assim como cada um dos filósofos, desde o Sócrates, o Platão, o Aristóteles e quem mais, colocou o seu tijolinho. E Isso. nós precisamos considerar o tijolinho do outro também. E se você me permite, já falamos diversas vezes. Ah, mas vem cá, se vocês acham que a verdade está em todos os lugares, por que vocês falam tanto para ler Kardec? Gente, a gente tem que ter um fundamento, um alicerce forte. E dentro da doutrina espírita, nós sim recomendamos que um forte alicerce para você começar a estudar a realidade é a doutrina codificada por Kardec. Sim, esse é o nosso ponto de vista. E aproveitando esse seu comentário, em alguns programas anteriores, já faz um certo tempo, nós comentávamos sobre o Alexander Ah, Aksakov, voltamos ao Aksakov, você né? comentou já. E por que é interessante a gente voltar a isso? O Alexander Aksakov é um pesquisador russo. Ele fala de coisas paralelas ao espiritismo, tanto que é um autor que aqui e acolá é citado na doutrina espírita, mas ele não é espírita. Não. Então, aqui e acolá, nós percebemos algumas divergências do ponto de vista espírita, mas que isso não invalida de forma alguma a obra do Aksakov. Mas o que é interessante para nós é conhecer a doutrina espírita para que nós possamos, a partir dela,
ter condições de fazer uma análise de valor de todas essas obras. E quando eu digo uma análise de valor, não é para desacreditar a outra obra, é para que você tenha condições, conhecimento de causa para escolher a trilha que você quer seguir. Se em algum momento você ler o Aksakov e diz assim, concordo com o que o Aksakov diz e discordo do que o Kardec diz, não tem problema isso. Siga o caminho que você acha que é o melhor para você. Isso vai no mesmo bojo das discussões religiosas, por exemplo. Eu tenho amigos evangélicos, católicos, tenho ateus, tenho agnósticos, e somos amigos. Porque o que deve permear uma relação dessa natureza é o respeito. Tolerância mútua. Tolerância. Então, uma coisa que alguns desses amigos dizem que gostam de ver em mim é que eu não tento, primeiro, impor a ninguém a minha forma de ver. O máximo que eu faço é dividir com eles a minha percepção e deixo a eles o direito de concordar ou não. Não é por acaso, gente, que a natureza colocou uma cabeça para cada um de nós. É para que eu pense pela minha cabeça, o Almeida pensa com a cabeça dele e vocês pensam com a cabeça de vocês. Então, o Kardec, toda a obra do Kardec, não pode ser entendida como uma imposição de uma verdade. É uma proposta. Aliás, isso eu acho fundamental em Kardec, né? Essa colocação que ele faz. Olha, nossa percepção, a maneira... O que me responderam foi isso e o que eu concordo é isso, isso e isso, né? Dessa e dessa forma. Ah, mas e as outras religiões? Olha, eu acredito profundamente em Jesus. A doutrina espírita fundamenta-se no conteúdo ensinado por Jesus. Toda vez que a gente tiver alguma coisa que vai contra Jesus, a gente abandona essa coisa e fica com Jesus. Ponto. Outra, e a ciência? Olha, a evolução natural da ciência conduzirá, assim como a evolução natural da religião, conduzirá a que esses dois ramos do conhecimento, se é que eu posso usar essa expressão, vão sim chegar num acordo. Haverá uma aliança entre religião e ciência. Agora, toda vez que a ciência, sem contradizer Jesus, provar que a religião está errada, a religião deve se ajustar com a ciência. Ela tem que se adaptar à ciência. E a história está eivada, está cheia de fatos nessa natureza. Senão o Sol continuaria girando em torno da Terra. Exatamente. Exatamente. Esse é um Caso exemplo clássico. marcante, né? Mas é isso. Mas voltando, aproveitando o No tempo que texto. nos resta, Isso. Almeida, a questão do ego e do self que você levantou. O Jung ele diz que quando nós nascemos, nós somos totalmente self, né? Self, que é uma das estruturas da psique e que está relacionada com o nosso inconsciente coletivo, que, do ponto de vista espírita, são todas as experiências reencarnatórias. Todas as reencarnações. Todas as reencarnações. Ok. E quando nós nascemos, nós precisamos nos relacionar com o mundo externo. O self não tem condições de fazer isso. Então tem uma estrutura psíquica que ele chama de ego, e esse ego ele vai crescendo, acompanhando o crescimento biológico e vai se direcionando para esse relacionamento externo. Mas ele não deve perder o contato com a sua matriz, com o self, com si mesmo. Respondendo de um português bem claro, depois você começa a fazer, se você perder esse contato, vai ter um momento na sua vida, o que é que eu estou fazendo? Quem sou eu para estar fazendo isso? Vai até mais fundo, né? Tem uma palavrinha na psiquiatria, que é a esquizofrenia, que a esquizofrenia nada mais é do que a separação, esse prefixo, o ruptura, vamos usar a palavra ruptura. O né? esquizo, ele quer dizer isso, é uma ruptura. Então, o esquizofrênico é o ser em que o ego separou-se, ele rompeu-se da sua matriz inconsciente. Você olha para o espelho e não consegue se identificar como aquele ser que você está olhando lá no espelho. Não é você.
Então, por que que eu estou dizendo isso? Primeiro que você pediu, Isso, mas, eu provoquei. mas para a gente entender isso que o Kardec escreveu aqui sobre o sonâmbulo, Sim. né? Que ora é ele falando com ele e ora é o ele físico falando com ele espiritual. Ou seja, uma hora é o ego, outra hora é o self. Podemos entender Dessa forma. de forma didática dessa forma, né? Uma hora é o ego falando para o self, outra hora é o self falando para o ego. Uhum. E do ponto de vista espírita fica muito fácil da gente entender, e do ponto de vista psicológico, quando a gente estuda um pouco, não é minha área de especialização, Nem minha, muito menos minha. mas eu diria, Almeida, que seria muito interessante que todos nós que gostamos de estudar doutrina espírita estudássemos também um pouco da psicologia analítica do Carl Gustavo Jung. Até para que a gente tenha um respaldo científico, psicológico, de muitas coisas que nós tomamos conhecimento apenas a partir da doutrina espírita. Então, eu acho que é sempre muito bom nós nos equilibrarmos bem em toda a base do conhecimento para que nós tenhamos cada vez mais racionalidade naquilo que nós defendemos. Isso. Então, numa questão como essa, a gente pode dizer: eu acredito nisso, eu defendo isso porque o Kardec apresenta isso, e ainda tem o respaldo da psicologia junguiana dizendo que é dessa forma mesmo que acontece. Almeida, se não me engano, o nosso tempo está chegando ao fim. Na próxima semana nós continuaremos, e ainda tem bastante coisa aqui do resumo que o Kardec fez. Eu até brinquei com você a semana passada, o resumo do Kardec é maior do que o conteúdo, né? Mas é isso, Almeida. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença mais uma vez. E obrigado a você que está tendo a atenção de nos acompanhar, a paciência de nos ouvir, e espero estar contribuindo para a construção do seu entendimento, do seu conhecimento sobre essas questões que são trazidas pelo Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Abraço.